Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, diretor, coordenador geral e também professor da Escola de Teologia Bíblica Graça Abundante. Hoje, queridos, esta aula é um complemento para a disciplina Introdução à Liderança Cristã. Como líderes, nós precisamos conhecer as pessoas a quem vamos liderar, né? Seja na área profissional, seja na área espiritual, né? Na liderança de igreja ou liderança de empresas. E não somente conhecer, né, a pessoa a quem nós vamos liderar, mas também nós precisamos nos conhecer. Quando nós nos conhecemos e quando conhecemos as pessoas, as coisas tendem a fluir de uma forma muito melhor. Eu costumo dizer o seguinte, que as empresas hoje, elas estão trabalhando de uma forma personalizada, tanto para com os seus colaboradores, como para os seus clientes. E isso não é novo. A Bíblia diz que Deus, ele conhece todas as estrelas dos céus e ele deu um nome para cada uma delas. Ou seja, Deus trata a cada estrela de uma forma personalizada. Estamos em 2019, até hoje a ciência, com todo o seu conhecimento, não conseguiu dizer quantas estrelas existem no nosso universo. Mas o Senhor conhece todas elas, deu um nome para cada uma delas e trata cada uma delas de uma forma personalizada. Então nós não podemos, como líderes, tratar a todos da mesma forma. Temos que conhecer os temperamentos. E é isso hoje que nós vamos estar tratando, sobre os 4 tipos de temperamentos. Você precisa conhecer o seu temperamento, certo? E quando você conhece o seu temperamento, você já consegue ter uma melhor controlada, né, um melhor controle sobre você. E quando você conhece o temperamento da outra pessoa, você vai saber como chegar até ela e sem criar uma situação desagradável, ok? Então vamos dar início à nossa aula, conhecendo os seus liderados, né, através dos seus temperamentos, ok? Esses são alguns livros que eu quero estar indicando para os nossos alunos que estão nos assistindo agora. Esse aqui é o mais tradicional, né, Temperamentos Transformados, de Tim Halley. E ele também escreveu esse outro aqui, Temperamento Controlado pelo Espírito. Certo? Vocês vão ver que todos os 4 temperamentos eles têm coisas boas e coisas ruins, né? E nós, como cristãos, temos que nos deixar sermos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus para que as coisas ruins do nosso temperamento sejam mortificadas e as coisas boas do nosso temperamento elas sejam afloradas. Então esse livro ele ensina sobre isso, Temperamento Controlado pelo Espírito. Esse outro aqui, os 4 temperamentos, liderança, a força do temperamento, por que agimos e como agimos, né? Ele vai mostrar por que você age, por que você, então você vai entender, eu ajo assim porque eu sou colérico, eu ajo assim porque eu sou sanguíneo, né? Então é um livro interessante também, decifrando os temperamentos humanos, ok? Temperamento segundo Steiner. Steiner, ele foi um grande estudioso dessa área, e ele conseguiu, juntamente com outros estudiosos da sua época, e isso ainda continua no tempo de hoje, identificar que existem 4 tipos de temperamentos: o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Vale salientar, queridos, que ninguém tem um só. Eu sou 100% colérico. Não. Você pode ter a sua ascendência no colérico, mas você pode ter um pouco de fleumático. Você pode ter uma ascendência no melancólico, mas você pode ter um pouco de sanguíneo, né? E nesse vídeo, nós vamos estar deixando na descrição dele um link para você fazer o seu teste, tá? O seu teste e descobrir qual é o seu temperamento ascendente, ok? Então, o que somos? Somos personalidade, caráter ou temperamento, né? Somos a soma de vários fatores, amados. Fatores de hereditariedade, temperamento de seu pai, de sua mãe, avô, a educação que nós recebemos também, né? As circunstâncias da nossa vida, as coisas que nós passamos, né? A fisiologia, qualidades naturais e também
os ambientes, ok? Então esses são os motivos gerados pelo nosso temperamento. Então vamos lá. Qual é a constituição básica de um melancólico, ok? Geralmente são indivíduos altos, magros e com uma leve mobilidade de tecido conjuntiva, apresentando uma má postura. Frequentemente a cabeça tem uma conformação bonita, com um olhar profundo. O andar pode ser firme, pausado, mas também pesado. É aquele cara, né, mais assim, mais um tanto quanto meio que devagar, né, ele tem um andar firme, pausado, né, ele tem aquele olhar profundo, né. Essas são as características de um melancólico. Qual a constituição do fleumático? O fleumático ele tem proporções harmoniosas, enquanto sua simpatia pela comida não tenha feito engordar. Ele se preocupa muito com a questão da sua saúde. Seu andar é tranquilo, flexionando toda a sola do pé com solidez, né? Tem um andar meio que ligeirinho e tal. Então, qual a constituição do colérico? Tem silhueta compacta, com cabeça imponente, nuca larga, membros relativamente curtos em relação ao tronco, né? Ele diz aqui que estilo aquele baixinho invocado, né? Eu, por exemplo, sou colérico, não sou baixinho, tenho 1,85 m, mas aí varia muito a questão de uma constituição biológica de um para o outro. O andar é resoluto, né? Realmente anda assim, dinâmico e pisa forte com o calcanhar. Os problemas para um sanguíneo. Quais são os problemas para ele? Alegria degenera em falta de compromisso, né? Ele é uma pessoa muito alegre, mas não tem compromisso com muitas coisas. Ele não é uma pessoa de assumir compromisso. Então você nunca deve confiar, né, em um sanguíneo para fazer um compromisso, se esse sanguíneo ainda não é tratado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é tipo superficial e inconsequente. É uma pessoa volúvel, né? Preza mais fácil a drogas, né? É uma presa mais fácil a droga. Então a pessoa que é sanguíneo, ele não tem Jesus na sua vida, ele é uma presa mais fácil para consumo de drogas. Problema para os fleumáticos. Quando a calma se transforma em desinteresse. O fleumático ele é muito calmo, muito tranquilo, né? E quando o negócio pega, ele vou fazer e tal, mas quando passa, ele fica na dele. Calmo, né? E deixa para lá. Baixou a poeira, deixa para lá. Esse é um problema do fleumático. Pedantismo, ele tem um conhecimento só para ele, né? Ele gosta de conhecer as coisas, mas ele tem dificuldade de passar, de transmitir isso para outros. Uma pessoa bitolada, né? Ele tem uma bitolação. Apatia, uma falta de emoção muitas das vezes. Catatonia, atividade motora lenta. Ele tem uma certa lentidão em algumas áreas, em algumas coisas a fazer. Qual o problema para o colérico? Emprego de sua força em uma atividade egoísta e não idealista, ok? Procedimento sem consideração com os demais. Se ele tiver que fazer e tiver gente atrapalhando, independente de quem seja, ele vai fazer, ele vai passar por cima, ele não vai considerar, tá? É uma pessoa teimosa, obstinada, né? Ele é vaidoso, ele é um tirano, ele abusa do poder que ele tem, muitas das vezes, e é uma pessoa que tem fúria sem limite. Quando o colérico ele fica furioso, ele fica nervoso, ele perde o controle, né? Ele perde o controle. Quando ele vai ver, a bagaceira já foi feita. E aí, para desfazer, é um trabalho terrível. Como lidar com o melancólico, né? Como é que você é líder, né? Você já conhece o seu temperamento e aí você tem um liderado que é melancólico. Como é que você vai lidar com ele, né? Primeiro, mostrar que de uma maneira geral o homem consegue viver com a dor, suportar o sofrimento. Você vai trabalhar isso no aconselhamento com ele. Não adianta tentar alegrar o melancólico, por exemplo, contando piadas. Não adianta. É interessante deixá-lo vivenciar uma dor que ele está passando ali, porque depois passa, né? Depois melhora. O melancólico é mais feliz, mais produtivo quando pode crescer ao lado de uma pessoa que tem muito a dizer
graças às experiências sofridas. Então o melancólico ele gosta de estar com pessoas, ele se sente melhor com pessoas que passou por situações que hoje ele está enfrentando e ele vê naquela pessoa que a pessoa venceu e ele tem aquela esperança também de melhorar, de vencer também. Devemos criar dificuldades e obstáculos reais de modo que se possa experimentar dois sofrimentos justificados. Assim, gasta-se a melancolia com o mundo exterior e conquista-se o equilíbrio. Então, umas dicas aí de como você lidar com um melancólico. Como lidar com um fleumático? Deve-se estimular o fleumático, né? Você deve estimular ele, compartilhando e convivendo com o interesse de outros, quando se pode entusiasmar pelo interesse de outros, né? Então ele se entusiasma com o interesse dos outros. Ele não é uma pessoa entusiasmada, mas ele se entusiasma com a pessoa que está com ele. Uma esposa fleumática com o marido colérico, ela se entusiasma com o entusiasmo dele e vai no barco, né? Mas ela própria não tem entusiasmo. O fleumático deve ter amizade e relacionamento com o maior número possível de pessoas. Ela se sente uma pessoa sozinha, ela tem dificuldade ela gosta de estar rodeada de gente, ela gosta de ver pessoas, né? Então, quer dar um castigo para o fleumático, deixa ele no quarto lá, sozinho, né? Põe ele na cadeira da consciência, que aí é um tormento para ele. Então, permite algo novo se trouxer o novo a ele. Ele não vai em busca do novo, mas se você trazer o novo para ele, ele é uma pessoa receptiva, ok? Como lidar com o colérico? Né? Eu sou colérico. Como é que você lidar com o colérico? Para conquistarmos o colérico, devemos ser dignos de respeito e estima no mais elevado sentido da palavra. Colérico, queridos, ele leva as coisas na palavra. Colérico, ele é 8 ou 80. Então, se você, por exemplo, é crente e você quer conquistar um colérico, não adianta. Se você for um crente meia boca, não vá não. Se você é um crente que fala e não faz, não vá não. De forma alguma. Porque você não vai receber o respeito do colérico. Ok? Então, o colérico deve acreditar no que o outro faz para poder respeitá-lo. Ele vai lhe analisar. Ver se esse camarada realmente, o que ele está falando, ele faz. Ele vive isso. Né? Se ele confirmar isso, pronto, você ganhou o colérico. Tá? Devemos entender o assunto que formos discutir com o colérico. Sermos firmes, enfáticos, sabermos aconselhar. Então, não adianta você ir conversar com o colérico baseado em achismo, em axiologia. Você tem que mostrar que domina o assunto, para que o colérico entenda isso. Porque se você vê, porque eu acho isso, eu acho aquilo, e você pega um colérico que entende da situação, não vá não. Não vá porque você vai ficar ruim. O colérico deve sentir respeito, consideração e principalmente veneração. Se você quer ganhar um colérico, ele tem que sentir que você respeita ele. Ele tem que sentir que você tem uma consideração por ele e até o venera. Né? Então, queridos, dica aí para como você lidar com um colérico. E se fôssemos comparar certos animais com os tipos de temperamentos que nós já falamos, como é que seria isso? Que tipo de animal simbolizaria X temperamento? Então, eu escolhi aqui 4 para simbolizar, lógico, os 4 temperamentos. O cavalo melancólico. Olha o olhar do cavalo. Né? Ele olhar melancólico, meio assim para baixo. Né? Não é um cavalo qualquer não, queridos. Aqui é um manga larga machador. Né? É um cavalo de top aí. Certo? Como seria o sanguíneo? Olha o sanguíneo aí. O chimpanzé. Né? Sanguíneo é aquele cara da alegria. Anima onde ele chega, animou. Onde ele chega, todo mundo viu que ele chegou. O fleumático, misericórdia. Olha o fleumático aqui. Qual o animal que simboliza o fleumático? Né? O camelo aqui. Ó. Né? Largado lá, jogado. Né? É um camarada assim. Entendeu? E o colérico. Qual é o animal que simbolizaria melhor o colérico? O grande tigre. Né? Então, queridos, aí está os animais que representam os temperamentos que nós já citamos aqui. Ok, agora nós vamos usar esses 4 temperamentos de uma forma mais bíblica. Vamos pegar personagens bíblicos e ligá-los aos temperamentos que nós
já abordamos aqui. Então vamos trabalhar os quatro temperamentos, dar continuidade, e cada temperamento desse ligado a um personagem bíblico, ok? Então, personagens bíblicos e seus temperamentos. Pedro, né? Pedro, ele é o sanguíneo, né? Mateus 16, 3 a 20. Depois do Senhor Jesus Cristo, Pedro é uma pessoa que mais sobressai nos evangelhos. Característica típica de um sanguíneo, né? Sanguíneo, querido, se ele chegar no lugar e não ser notado, pode ter certeza que está doente, pode chamar a UPA, né? Pode chamar o SAMU, que o negócio está feio. Então, é característica típica de um sanguíneo, de chamar a atenção por onde passa. Dentre os discípulos, é o que deixa seus defeitos visíveis a todos. No momento ele é amável e alegre, no outro momento ele assusta com as suas atitudes, né? Então ele falava mais que os outros discípulos, o Senhor conversava repetidas vezes com ele, porque você com o sanguíneo, você tem que falar com ele várias vezes, tem que inculcar na cabeça dele, você tem que ter muita paciência com o sanguíneo. O sanguíneo que não foi regenerado ainda, só a graça de Deus, dá vontade de pegar, né? Mas não pode fazer, tem que ter graça e paciência, né? Então, o Senhor conversava com ele várias vezes, teve a ousadia de repreender o mestre. Olha só, o sanguíneo, ele teve a ousadia de repreender Jesus, né? Quando experimentou a plenitude do Espírito Santo, não só foi o homem de maior influência na igreja nos primeiros tempos, e um desafio para os cristãos, exemplificando o que o Espírito Santo pode fazer com uma vida entregue a ele. Então não adianta, não importa o seu tipo de temperamento, não importa os defeitos que o seu temperamento tem, mas se você se entrega ao Espírito Santo, se você se entrega ao Senhor, ele vai lhe transformar, como ele transformou Pedro e os demais que nós vamos ver aqui. Características de Pedro sanguíneo, né? Pedro, ele era impulsivo, tá aqui os textos, né? Como no modo como ele atendeu o chamado de Jesus, né? Mateus 4, 20, Mateus 14, 28, na sua reação ao ver Jesus andando sobre o mar, né? Eu também quero, né? Na sua atitude diante da transfiguração, mas Senhor, o negócio aqui tá bom demais, vamos ficar aqui mesmo, armar uma barraca e tal, né? Ele é impulsivo. Ele é desinibido, né? Em Lucas 5, de 1 a 11, sua atitude reveladora na pesca maravilhosa. Ele é falante demais, né? Ele é egoísta também. O efeito positivo do seu testemunho acerca da identidade de Jesus, né? Ele foi egoísta ali. Sua motivação egoísta valeu-lhe a repreensão mais severa feita pelo Senhor. Entendeu? Está em Mateus 16, 13 a 20. Depois os irmãos dá uma pausa aí no vídeo e pega esses textos e passa de um a um, ok? Fanfarrão, sua tendência a se gabar, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, o que Deus fez por seu apóstolo sanguíneo, né? Ele fará por você. Creia nisso. Desde que esteja disposto a cooperar com o Espírito Santo, permitindo que o seu poder o fortaleça em suas fraquezas. Né? O primeiro sinal de uma transformação em Pedro, o homem sanguíneo e iletrado, agora cheio do Espírito Santo, tornou-se um grande pregador do Evangelho. Né? Então, somente por causa da transformação. Né? Então, Paulo, segundo personagem, segundo temperamento. Paulo, ele era colérico. Né? Personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Ele, de fato, excelente exemplo de maneira como o Espírito Santo modifica uma pessoa de vontade férrea. Após sua conversão, Paulo de Tarso era um colérico de aprimorada educação e muita religiosidade. Né? Aparece no cenário bíblico participando logo de um apedrejamento de Estevão, ali em Atos capítulo 7, 54 e 58. As testemunhas, diz a Bíblia, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? E o que indica ser o líder do grupo. Estudiosos afirmam que ele era membro do Sinédrio. Então essa atitude de deixar as vestes aos pés é porque ele foi o mandante do apedrejamento, ok? O conselho dos 70 anciões de Israel e Saulo, que era jovem na época, isso seria um privilégio fora do comum. Quais as características de Paulo, o colérico? Característica de Paulo, ele era cruel, né? Uma pessoa muito cruel. A Bíblia descreve Saulo como respirando ameaça de morte contra os discípulos. Era ele que pegava os discípulos para prender e mandar matar. Força de vontade, né? Uma das maiores vantagens do indivíduo com esse temperamento é a sua força de vontade. O que pode fazer dele uma pessoa muito bem sucedida.
Paulo se refere a isso em 1 Coríntios 9, 24 e 27. Suas atitudes tinham metas definidas. Paulo sabia o que queria e para onde ia. Ele sabia que a autodisciplina começa na mente. Se você não resolver em sua mente que faça determinada coisa, provavelmente jamais conseguirá fazê-la. Outra característica de Paulo, colérico, ele era agressivo, né? Ira e agressividade são características deste temperamento. Vimos que tais sentimentos o influenciaram antes de sua conversão. Mas depois desta, raramente aquelas apareceram. Depois que Paulo se converte, você não vê, né, agressividade, ira em Paulo de uma forma tamanha, né? A transformação de Paulo. Apesar do grande potencial, ele é provavelmente, por natureza, o mais carente das características proporcionadas pela plenitude do Espírito Santo, amados. Do que qualquer outro temperamento. A carta aos Gálatas, capítulo 5, 20 a 23, revela-nos as características necessárias ao temperamento colérico. Todas elas se encontram na vida do apóstolo Paulo após a sua conversão. Amor, paz, humildade, né? E o Espírito Santo conhecia bem a necessidade que Paulo tinha de humildade, pois após sua visão do céu, relatada em 2 Coríntios capítulo 12, foi-lhe posto um espinho na carne, Romanos 8, 28. Paulo tinha necessidade de sempre relembrar sua dependência de Deus. Paulo entregou sua fé e a vontade ao Senhor, Jesus, na estrada de Damasco. Quando tomou essa decisão, parecia ter muito a perder, né? Privilégios, cargos, né? Porém, sua vida é um exemplo claro das palavras de Jesus. Quem perder a sua vida por minha causa, achará. Moisés, outro personagem bíblico, representando agora o temperamento melancólico. Melancólico, Moisés nos fornece excelente material para o estado analítico do temperamento, porque as Escrituras nos dão muitas informações a seu respeito. O melancólico líder de Israel ilustra claramente a diferença que o poder de Deus faz na vida de um homem depois de educado. Aprimoradamente, durante 40 anos na sede da cultura egípcia, né, no palácio, seus primeiros 40 anos de idade, este brilhante melancólico passou mais 40 anos no deserto cuidando de animais, do seu sogro, né? Com 80 anos, ouviu o chamado de Deus de uma sarça ardente e durante os próximos 40 anos seguintes foi um dos maiores líderes que houve no mundo, queridos, né? Então, como qualquer cristão nos dias de hoje, Moisés só foi produtivo para Deus quando controlado pelo Espírito Santo. O melancólico, ele só é produtivo quando de fato ele se permite ser controlado pelo Espírito Santo. Quais são as características de Moisés melancólico? Um homem talentoso, né? Todo melancólico é talentoso, né? Um homem abnegado, ele renuncia às suas próprias vontades. O melancólico é assim, ele renuncia às suas próprias vontades para poder ajudar o próximo. Ele é leal, é um amigo leal, é um marido leal, é um pai leal, né? Então, Moisés era um homem muito leal. Porém, ele tinha complexo de inferioridade, né? Os talentos de Moisés são negligenciados devido ao seu excessivo sentimento de inferioridade. Ele dizia, né? Não tenho talento, né? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito dos filhos de Israel? Êxodo 3, 11. Né? Ninguém acredita em mim, mas eis que não crerão, nem acudirão minha voz. Êxodo 4, 1. Ele não sei falar em público, né? Nunca fui eloquente, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4, 10. Aí, Moisés tinha uma ira também, todo melancólico tem, além do medo e a ira reprimida frequentemente, espreita o temperamento melancólico. Sua incapacidade de controlar essa emoção o impediu de entrar na terra prometida, né? Quando Deus disse, fale a pedra, fale a rocha. Ele, na ira, foi lá e bateu, né? E por essa atitude, ele terminou não entrando na terra prometida. Outra coisa também, amados. O melancólico, ele tende a sofrer de depressão, como Moisés aparentemente sofreu. Moisés é um dos 3 grandes servos de Deus que eles permitissem, que pediu para morrer, né? Os outros 2 foram Elias, pediu para morrer, 1 Reis 19, e Jonas também, que pediu para morrer em Jonas capítulo 4, versículo 3.
Então, a pessoa melancólica, de todos os temperamentos, o maior problema das pessoas melancólicas é a depressão. Né? Então, se a pessoa ela não se doar para o Espírito Santo de Deus, ela pode sofrer de uma depressão profunda. Ok? E Abraão, o fleumático. Né? As pessoas de mais fácil convivência são os fleumáticos. Eu louvo a Deus porque eu me casei com a minha esposa, que é fleumática. Eu sou colérico, né, e ela é fleumática. E se você me disser assim, Pastor Robson, defina sua esposa em 3 palavras, eu vou dizer para você, mulher de paz. Porque para me tolerar, para me conseguir conviver comigo, só mesmo uma esposa fleumática. Porque se for sanguínea não vai, se for melancólica não vai, se for colérica igual a mim, misericórdia. O circo vai pegar fogo. Então eu louvo a Deus porque Deus escolheu para mim, né, a mulher certa, a esposa certa, graças a Deus. A Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher abençoada vem como herança de Deus. Então essa herança Deus me deu, que é a minha querida esposa Silene, que é uma mulher fleumática. As pessoas de mais fácil convivência são fleumáticas. Sua natureza calma e sossegada faz com que sejam benquistas por todos. Né? Por serem um tanto introvertidos, suas fraquezas e virtudes não são perceptíveis. Suas fraquezas e virtudes não são perceptíveis. Um de seus maiores problemas é a falta de motivação. Você tem que estar na alavanca ali. Ó. Também tem esse problema. Né? Nem tudo é flores, né? Nem tudo é flores. Um de seus maiores problemas é a falta de motivação. Tem a tendência de olhar a situação como mero espectador, evitando a todo custo envolver-se em atividade. Né? O medo de errar perante as outras pessoas gera relutância em lançar-se a algum projeto. Vários homens do tempo bíblico parecem ter possuído, né, boa parcela desse temperamento, como Noé, Samuel, Daniel, José, né, esposo de Maria, Natanael, Filipe e Tiago. Porém, o melhor exemplo é o Abraão. Né? E quais são as características de Abraão fleumático? Né? Cauteloso, pacífico, leal, né? Temeroso, e houve uma transformação na vida de Abraão. O crescimento de Abraão na fé mostra-nos um crescimento gradual que Deus dá a todo crente. Uma das maiores provas desse crescimento está no sacrifício de Isaac. Deus pediu, não, se eu quero meu filho, eu vou lá. Pegou, amarrou o menino, levou. Né? Então, uma pessoa assim, totalmente passiva, né? Temeroso. Porém, junto à inclinação natural para a paz, há a passividade face aos conflitos. Né? Em Gênesis 16, vemos a exagerada influência de Sara. O que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que ela se deixa ser levada por os outros. Abraão ele se deixou ser levado por Sara. Abraão já tinha uma promessa do Isaac. Então aí vem, tá demorando, pega aí Sara, pega aí Agar e faz um filho. Então ele foi passivo. Porque se ele não fosse passivo, ele disse, não, mulher, fique na sua, fique na graça aí, certo? Porque Deus prometeu, ele vai cumprir. No tempo dele vai cumprir. Não vou pegar empregada nenhuma, não vou pegar serva nenhuma para fazer filho. Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas ele era passivo, característica do fleumático, ok? Então, comportamento, interação, temperamento, caráter e personalidade. Esse desenho aqui, amados, ele retrata como é a nossa vida. Uma árvore, ok? E a copa da árvore, que é essa parte onde tem as folhas, as flores, os frutos, né? A parte que chama mais atenção com as suas folhas, flores e frutos, a ela podemos comparar a nossa personalidade, que é onde todos nos veem. A personalidade, né? Que é a parte mais visível do comportamento, pois define a firme decisão do caráter. Já o caule, né, precisa ser forte para sustentar todas as folhas, flores e frutos da árvore. Aí podemos comparar o caráter. O caule é o caráter. Eu fiz uma pergunta na sala de aula e perguntei, todo mundo tem caráter? Os alunos, não. Né? Todo mundo tem caráter? Aí o pessoal, não, isso não, todo mundo tem caráter. Né? Existe o bom caráter e o mau caráter. Então, todo mundo tem caráter, só que um é bom e o outro é mau. Né? Que é o conjunto dos traços psicológicos e morais de uma pessoa, por isso precisa ser muito bem definido, ok? O caule.
Já as raízes, propositalmente aqui tem 4, né? São a base de toda a árvore, responsável pela fixação dos vegetais no solo, absorção, condução e reserva de água e nutrientes. Aí nós podemos comparar os temperamentos. Então, os temperamentos estão aqui, queridos. Ó. E por ele estar aterrado, é que se faz necessário ser conhecido. Ok? E, para finalizar, nós temos aqui essa tabela, que é uma tabela interessante, onde mostra os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Nessa parte aqui mostra os defeitos, mostra as qualidades, na parte de cá, e nessa daqui mostra quais são as profissões que melhor desses temperamentos, sairia, né? Melhor. Então, sanguíneo. Quais são os defeitos do sanguíneo? Volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, barulhento, exagerado e medroso. Quais são as qualidades? Comunicativo, destacado, afável, compreensivo, crédulo, entusiasta, bom companheiro. Quais profissões melhores para o sanguíneo exercer? Atores, cantores e oradores. Ok? Colérico. Quais os defeitos do colérico? Vaidoso, impaciente, insensível, autossuficiente, prepotente, intolerante e sarcástico. Quais são as qualidades? Energético, resoluto, otimista, prático, líder, decidido, independente. Quais profissões melhores se adequam ao colérico? Produtores, construtores e líderes. Ok? Melancólico. Quais são os defeitos? Egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial e vingativo. Quais são as qualidades? Idealista, leal, dedicado, habilidoso, minucioso, sensível e cicionista. Quais profissões melhores com melancólico? Artista, músico, inventores, filósofos e mestres. E finalmente agora o fleumático, né? Quais são os defeitos? Desconfiado, né? Minha esposa é desconfiada, desconfia até da sombra dela. Calculista, desmotivado, introvertido, indeciso, temeroso e pretensioso, né? Quais qualidades? Calmo, tranquilo, eficiente, líder, diplomata, bem-humorado e cumpridor das suas obrigações. Quais são as profissões melhores para o fleumático? Diplomatas, administradores, professores e técnicos. Ok, queridos? Então chegamos a mais um final, né, de uma aula da Escola de Teologia Bíblica Missão Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, diretor, coordenador e professor da Escola de Teologia Bíblica Graça Abundante. Se você em Brasília ou ao redor do Distrito Federal ou em torno deseja implantar um núcleo de estudo na sua igreja, entre em contato conosco, ok? Nós temos 2 cursos, o curso básico avançado em teologia e nós temos o curso de capacitação, aperfeiçoamento de obreiros. Deus abençoe. Até a nossa próxima videoaula em nome de Jesus.